Paz seja convosco, amém. Boa noite a você que nos acompanha em casa, nas nossas plataformas digitais, pelo YouTube, Facebook. É uma honra muito grande estar aqui novamente, ministrando a palavra para vocês. Quando eu recebo o convite sempre para ministrar, eu já penso, e aí? E agora? Eu vou falar o quê, né? E eu chego para Deus e falo a mesma coisa. E aí, Deus? O que o Senhor tem para o teu povo? O que o Senhor quer que eu fale? E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que é a importância da adoração, né? Da grandiosidade de quem é Deus. Por que nós devemos adorá-lo? Por que nós devemos louvá-lo? Que a pastora Flaviane falou agora, em tempos difíceis, nesses tempos de crise, de doenças, e eu acho que nós devemos aumentar cada vez mais a nossa adoração, né? A palavra adoração, ela vem do latim adorare, que significa amar extremosamente. E do inglês, o significado é dar valor a. Então, sendo assim, adorar a Deus é atribuir-lhe valor e amá-lo. Amá-lo por quê? Por aquilo que Ele é. Simplesmente por isso. Por aquilo que Ele é, pela tua grandeza, pela grandeza das tuas coisas. Ele é o Criador, Ele que criou tudo. Mas, nos dias de hoje, existe uma aparência exterior, né, que a gente precisa, às vezes, mostrar que a gente adora a Deus para algumas pessoas, para ver que eu estou adorando, e, na verdade, não é nada disso, né? Ou, às vezes, eu venho na igreja, adoro a Deus, mas quando eu saio daquela porta, a adoração acaba. A adoração, né, eu volto para a minha vida normal, e aquela adoração, aquela empolgação que eu estava aqui adorando, que eu reconheço que Deus, que Deus é grande, e acaba lá fora. E nós não podemos deixar isso acabar. Nós precisamos adorar a Deus o tempo todo. O tempo todo nós precisamos adorar a Deus. Porque a adoração se centraliza na pessoa de Deus, ou seja, quem Ele é. Pois então deveremos adorá-lo por aquilo que Ele é e por sua grandeza. Deus tem o prazer em nós quando o adoramos, e o propósito dele para a nossa vida é que o conhecemos, amamos e então adoramos. Isso nós aprendemos aqui na classe 101. Não sei se alguém esteve presente aqui, mas um dos propósitos de Deus para a nossa vida é que nós o adoramos. É um dos primeiros propósitos, né? E eu começo aqui com Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Embora todos nós sabemos que devemos adorar, mas alguns de nós não sabem os resultados que isso nos dá. E para atrair esses resultados, eu preciso compreender 3 coisas. A primeira delas é que só Deus merece adoração. Só Deus merece adoração, mais ninguém. E vamos ver aqui em Lucas 4, do 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, Ele dará as ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem
com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Então, andar em obediência a Deus é andar em santidade, longe do pecado. E Satanás, nosso inimigo, ele nos tenta o tempo todo. O tempo todo nós somos tentados. Olha, uma coisa que eu achei interessante que um dos versículos falou aqui, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Jesus foi tentado durante 40 dias. Imagina você, num período de jejum, durante 40 dias, sendo tentado o tempo todo. Essa é a nossa vida, é o dia a dia. Nós somos tentados o tempo todo, né? E ele procura sempre uma forma de nos atrair para cairmos em tentação. Seu desejo de ver o homem na lama do pecado é tão grande que ele tentou até mesmo Jesus no deserto. Jesus foi tentado através da fome. Imagina você, 40 dias sem comer, aí ele chega ainda e fala para Jesus: transforma essa pedra em pão, né? E Jesus fala: nem só de pão viverá o homem. E vendo que aquela armadilha não deu certo, Satanás leva Jesus para um monte mais alto e de lá mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e diz: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Lá no versos 6 e 7. E Jesus fala: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então é só a Deus nós devemos servir, a nenhum outro Deus. Somente Deus merece a nossa adoração, nenhum outro. O diabo pode até tentar fazer que você adore Ele, mas não, porque você é filho de Deus e você respeita o Pai, você ama o Pai por tudo aquilo que Ele é. Só Deus merece a nossa adoração. E aí ele termina toda a tentação. O diabo afastou-se de Jesus para retornar num tempo oportuno. Isso também me chamou muito a atenção. Você vai vencer uma vez, vai vencer duas, mas ele sempre vai voltar para tentar te tirar do centro, que é Deus. Ele volta num momento oportuno. Então, na próxima oportunidade que você vacilar, ele vai voltar e vai te atentar. E você sempre vai servir a Deus, em nome de Jesus. E o que a gente aprende com isso? Todos nós somos tentados. Diariamente as tentações batem na nossa porta, seja na preguiça, na mentira, na desobediência, desrespeito a autoridades, desrespeito a líderes, desrespeito aos pais, né? Palavrões, inveja, orgulho, fofoca. Isso, nós somos tentados por essas coisas. Mas nós temos uma arma para vencer, que foi a arma que Jesus utilizou para vencer o diabo. E qual foi? A palavra de Deus. Então tenha sempre em mente a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus constantemente, né? Que ela se renova e você consegue vencer. E aí quando a gente vence, nós enchemos o coração do Pai de alegria. Deus se enche de alegria quando a gente vence a tentação, quando a gente vence a turbulência, vence o diabo. Deus se alegra com isso. E aí se confirma na palavra de Deus que fala, onde nós somos mais que vencedores através da palavra. E é através da palavra que a gente vence. E muitas pessoas adoram outros deuses ou devotam suas vidas em outras coisas, dão mais importância a outras coisas do que a Deus. Mas nós somente devemos adorar a Deus. Todos os outros deuses são falsos e nada na criação pode nos preencher. Adorar outras coisas é um insulto contra Deus, o Criador de todas as coisas. O diabo tentou Jesus, oferecendo-lhe domínio sobre todos os povos do mundo, mas se Jesus o adorasse. Mas o coração de Jesus era totalmente dedicado ao Pai. Jesus sabia de tudo aquilo, mas ele sempre respeitando o Pai, sempre voltando ao centro que é Deus.
E qual o resultado disso? Nós sairemos sempre vitoriosos por meio da palavra. Estou tentando ser mais objetivo aqui por causa do nosso tempo, mas a segunda parte aqui, a segunda coisa que nós obtemos os resultados é o quê? É a glória de Deus. Então a primeira, só Deus merece adoração, e a segunda é a glória de Deus. Vamos ler o Salmo 29, do 1 e o 2. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Nós adoramos a Deus porque Ele merece, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele fez tudo aquilo. Sua glória é infinita e revela cada obra da criação. Uma coisa que eu comecei a ter o hábito de fazer quando eu chego num lugar lindo, aquele lugar com as paisagens belíssimas, o quanto aquilo é lindo de ver o cuidado que Deus tem fazendo aquilo lá, né? Aquelas paisagens belíssimas. Recentemente nós visitamos uma praia, um lugar maravilhoso assim, e aí você para refletir e pensa, nossa, Deus, como o Senhor é maravilhoso, que criou todas essas coisas para que nós pudéssemos participar disso junto. Até uma outra coisa das criações de Deus. Minha esposa sempre fala ela gosta um pouco de anatomia, de como funciona o nosso corpo, o nosso sistema. Ela fala às vezes, como isso é lindo. E eu falo, nossa, mas como o intestino pode ser lindo, né? Mas o funcionamento, tudo que Deus criou, da forma como Ele criou, isso é a glória de Deus se manifestando em nós. Amém? E louvar na presença de Deus não é bajular o Criador somente porque Ele pode nos dar alguma coisa, né? Porque Ele pode nos oferecer em troca, né? Eu adoro a Deus porque Ele vai me dar alguma coisa. Não, eu adoro a Deus porque Ele é Deus, porque Ele criou, porque Ele é o Criador. Ele merece a nossa adoração, somente Ele. O louvor é o reconhecimento de tudo que Deus faz, não uma troca. É reconhecer aquilo que Deus faz. Agora, olha o que fala o Salmo 150, do 1 ao 6. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos e cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Tudo que tem vida, louve ao Senhor o tempo todo. Se você está vivo, se você está respirando, louve ao Senhor. Agradeça a Ele por você estar vivo. Agradeça a Ele por você estar aqui, né? Deus é maravilhoso, Deus nos conforta, Deus nos dá força para continuar passando por esses tempos de dificuldade. E através do louvor que nós cantamos, nós o reconhecemos como nosso Criador, como nosso condutor, como condutor da nossa vida. E a terceira e última coisa, é que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Lá em João 4, do 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade requer que eu seja sincero nessa adoração, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos deixa chegar até Deus com sinceridade. Eu não posso fazer aquela oração contínua de todo dia, a mesma coisa, todo dia. Não, peça para que o Espírito Santo te conduza para te deixar uma verdadeira adoração. E nós não podemos também deixar
olhar só para os lugares, né? Aquilo que me motiva. A nossa motivação não pode ser o lugar. Eu só vou adorar a Deus na igreja porque ela é bonita, porque que não, eu tenho que adorar a Deus o tempo todo, né? Não focar somente nos lugares. Hoje a minha roupa não está muito bonita para adorar a Deus. Não, isso não é necessário. Adore a Deus o tempo todo, em qualquer lugar, de qualquer jeito. A Deus deve ser adorado. E adorar em espírito, em verdade, é adorar com sinceridade. Adorar é mostrar amor, respeito e dedicação a Deus. Rituais como ir à igreja e cantar louvores ajudam a expressar essa adoração, mas só tem valor quando é sincero, quando vem do coração, né? E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li o livro Em Honra ao Espírito Santo, do pastor Cash Luna, ele fala de as noites de glória que ele ministrava lá, e uma dessas noites ele foi convidado a ministrar num coliseu. Eu não sei aonde que é, eu esqueci o nome, mas não sei aonde que é, não sei se é lá na Guatemala mesmo, mas um lugar que cabia quase 18 mil pessoas. E o que me chamou a atenção foi que ele falou: alguns pastores sugeriram que eu contratasse um cantor para atrair mais pessoas. E aí olha a resposta que ele deu. Ele falou: eu não gostei disso. Aí ele falou: vamos fazer isso sem truques nem artifícios. Deixem vir os que estão realmente famintos e sedentos de Deus e do Espírito Santo. Se este não for o caso, então não tem motivo para estar aqui. Eu achei isso fantástico, porque a nossa motivação, lógico, eu adoro tudo isso aqui, adoro luz, adoro, né, mas a nossa motivação não pode ser essa. A nossa motivação tem que ser Deus. Quando a nossa motivação é Deus, tudo isso completa para Deus nos abençoar. Adorar em verdade é adorar por querer adorar a Deus por tudo que Ele é e tudo que Ele faz. Adorar em espírito é adoração viva. O espírito é aquilo que nos liga a Deus e nos dá vida. A verdadeira adoração vem da comunhão com Deus. Podemos ter essa comunhão através do Espírito Santo que mora dentro de cada um de nós. É no nosso dia a dia, é na intimidade. A intimidade com o Espírito Santo, no nosso lugar secreto, é lá que a gente adquire intimidade com Deus. Que o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos move a se conectar com o Pai. E é maravilhoso quando a gente tem essa conexão, quando a gente reconhece que Deus é maravilhoso, que Deus é grande, através do Espírito Santo. Aí Jesus falou sobre adorar em espírito e em verdade, porque uma mulher tinha perguntado como se deve adorar a Deus, porque os judeus e os samaritanos ficavam brigando para ver quem que estava certo. Não, devemos orar no monte, devemos orar em Jerusalém, né? E cada um achava que o seu tipo de adoração era o certo. E aí olha o que Jesus fala em João 4, 19 e 21. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Então, tanto os judeus quanto os samaritanos, eles perderam esse foco da adoração. Eles começaram a dar importância mais ao lugar de adoração do que a quem adorar. Então nós devemos dar importância sempre a quem adorar e por que Ele é, não ao local de adoração. O local é consequência. O local, né, é aquilo que nós buscamos, mas Deus tem que ser o centro da tua vontade. Deus que tem que ser o centro, Ele que deve ser o condutor da sua vida, e a gente deve dar graças a Ele o tempo todo. O tempo todo, durante a semana, no trabalho, nas dificuldades, é Deus. Não é outra pessoa, não é você, não é na força do teu braço. É Deus que está te conduzindo, está te guiando, é Deus que vai tirar das dificuldades, é Deus e não a gente. Em Mateus 22, do 37 ao 38, aí fala: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma
e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, meu irmão, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Para a gente concluir, se o pessoal do louvor se quiser subir, já fica legal. Então, nós precisamos entender que Deus nos fez e nos criou para adorá-lo. Ele nos criou para adorá-lo. Por tudo que Ele é e fez. Sua glória é infinita e se revela em cada obra da criação. Adorar em espírito e em verdade é adorar a Deus de todo o coração, com a ajuda do Espírito Santo, pois a verdadeira adoração vem do coração. Eu convido você a ficar de pé agora, para adorar junto com a gente esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é tremendo, esse Deus que é grande, esse Deus que só nos enche de alegria porque Ele é Deus, porque Ele é grande, Ele nos tira das dificuldades, Ele nos coloca em lugares altos e que os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Eu convido você a se entregar agora. Adore a esse Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não tenha vergonha, esqueça quem está do seu lado, se entregue somente a Deus. Essa é a hora que Deus te chama para adorá-lo, é a hora que Deus te chama para você dizer quão grande é o nome dEle. Então se solte na presença de Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, bem forte. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Adore esse Deus maravilhoso, Deus querido. Sobre todo nome